Prontinho. Então, começamos a banca de defesa da mestranda Kátia Cristina Gavronski Ramalheiro. Agradeço imensamente aos professores Nilmar e Geisa por tão carinhosamente participarem da banca de qualificação, colaborarem bastante para o crescimento, né, da dissertação da Kátia, que vem apresentar agora quais foram as suas finalizações do seu projeto, como que aconteceu essa parte final. Então, Kátia, você tem 30 minutos para apresentar, depois nós abrimos aos professores, né? Primeiro ao professor Nilmar, depois à professora Geisa, para que eles possam arguir sobre a sua finalização. Tá certo. Então, primeira coisa, agradeço, professora Geisa, por toda a atenção, né, no decorrer, né, do trabalho. Agradeço o professor Nilmar também a presença e por todo o apoio, né, e orientação no decorrer. Agradeço a minha orientadora, professora Suelen. Agradeço às pessoas da minha família, aos meus amigos queridos que estão fazendo parte desse momento, aos meus colegas do Profei, em nome de Cristina Tudeschini, que trocamos muitas informações juntas. Agradeço aos meus colegas de trabalho, que tanto me ajudaram, ensaiando comigo, me ajudando na produção do material, lendo o meu trabalho. Então, é só agradecer por esse momento. O título do meu trabalho é Tecnologia Assistiva para Estudante com Deficiência Física, produção de um recurso para auxílio na escrita. Linha de pesquisa, inovação tecnológica, tecnologia assistiva, professora orientadora, Suelen Helene Batalhotti. Então, pensando na minha trajetória, né, eu sou uma mulher branca, 42 anos, estudei a minha vida inteira em escola pública, e como uma estudante pobre, fui fazer a universidade particular. Né, o que foi um grande diferencial na minha vida foi ter feito magistério no Cefam, que me abriu para o mundo, né? E faço graduação numa faculdade pequena, entro no ensino básico como professora de ensino básico, vou me deparando com as dificuldades de aprendizado dos alunos, vou procurar um curso de psicopedagogia. Depois começo a vivenciar o processo da educação especial. Já na Prefeitura de São Paulo, eu aproveito a oportunidade, vou fazer o curso de especialização em educação especial na Unesp, isso em 2006. Vou prestar serviço no Cefai, que é o Centro de Formação e Acompanhamento e Inclusão, na Diretoria de Ensino do Butantã. Vou prestar serviço na classe hospitalar. Vou procurar, sempre pensando nas demandas das crianças, vou procurar o curso de psicomotricidade, volto para a Unesp para fazer a educação especial, agora com ênfase em altas habilidades, superdotação, e estou aqui, há quase 15 anos no atendimento educacional especializado, e o programa de mestrado Profei, com a linha de pesquisa e tecnologia assistiva, foi a oportunidade de eu poder explorar o meu fazer pedagógico enquanto professora do AE. O objetivo geral da minha pesquisa: produzir e avaliar a aplicabilidade do recurso de tecnologia assistiva junto a uma estudante com deficiência física. Objetivos específicos: analisar por meio de uma revisão sistemática da literatura o conceito de tecnologia assistiva no contexto da educação. Objetivo 2, identificar as necessidades, habilidades, interesses e desejos da estudante com a deficiência física para direcionar a confecção do recurso de TA adequado para ela. Construir o recurso por meio de uma impressora 3D a partir das necessidades apresentadas pela estudante e, por fim, analisar a aplicabilidade do recurso de TA na estudante. No referencial teórico, tanto na introdução como no desenvolvimento, eu trouxe duas citações, uma da professora Rita Berchi e outra do professor Galvão Filho.
que fazem parte da minha rotina enquanto professora, né? Então, a primeira, fazer TA na escola é buscar com criatividade uma alternativa para que o aluno realize o que deseja. Então, é buscar uma estratégia diferenciada, né? E o professor do AEE, ele, no fazer dele, ele vai fazer isso. Só que muitas vezes ele não percebe essa busca de alternativa como a tecnologia assistiva, né? E quando a gente conversa com o fazer do professor e com a citação do professor Galvão Filho, né, que a utilização de recursos de tecnologia assistiva remonta aos primórdios da história da humanidade, então qualquer pedaço de pau utilizado como bengala improvisada caracteriza o uso de um recurso de tecnologia assistiva. E é o que nós fazemos na escola, quando posicionamos uma criança, quando observamos a criança se alimentando, então observamos como pega uma colher, se é preciso entortar, se não é preciso. Então, essas duas citações, elas vão permear toda a apresentação do trabalho. Além disso, eu trago as dimensões da acessibilidade, né, o fazer do profissional, o olhar cuidadoso para as singularidades de cada estudante. Eu trago também a diferença de alta tecnologia, de baixa tecnologia. Então, a alta tecnologia, ela tem um custo, segundo a professora Débora Deliberato, ela tem um custo muito mais alto, os instrumentos, eles são construídos em série, industrializados, diferente dos recursos de baixa tecnologia, né? Segundo a professora Regayan, eles são recursos feitos com materiais de baixo custo, podendo adaptar às necessidades de cada estudante, e também trago a diferença de recursos pedagógicos, diferenciando para a tecnologia assistiva, né? Os recursos pedagógicos, eles vêm para auxiliar as crianças com algum tipo de deficiência, ou mesmo todos os alunos, em detrimento da tecnologia assistiva, que o recurso ele vem para potencializar a autonomia. E o professor Galvão Filho, ele traz um exemplo que, para mim, ficou muito claro, que um ledor de tela, por exemplo, um ledor de tela para um aluno com a dislexia, ele vai ser um recurso pedagógico, diferente para um aluno com a deficiência visual, que ele vai possibilitar autonomia para esse aluno, então é um recurso de tecnologia assistiva. No primeiro capítulo, eu trago a tecnologia assistiva, então é um capítulo em que eu vou falar um pouquinho sobre o surgimento, sobre a história, e eu trago a frase, né, a citação da CAT, do Comitê de Ajudas Técnicas. O que é tecnologia assistiva, né? Que é a área do conhecimento, de características interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à participação. Mais uma vez, essa frase, essa citação, ela permeia o nosso trabalho e nos faz pensar sobre o nosso fazer, porque a tecnologia ela vai envolver as metodologias, ela vai envolver as estratégias, além dos recursos. Então, quando o professor ele fixa a fita crepe nas 4 pontas da folha de sulfite para essa folha não escorregar, é uma estratégia, né? Quando utilizamos o gabarito para que esse aluno possa escrever dentro do espaço delimitado, eu estou usando um recurso, né? Então, seguindo aqui, eu trouxe a TA, né? Ela tem 3 classificações, a ISO 9.999, que é uma importante classificação internacional de recursos, aplicada em vários países. A classificação HERT, que é uma classificação europeia, ela classifica as tecnologias de apoio pelo viés da área de educação e formação do usuário final, e a classificação feita pelo Pesquisas em Deficiências e Reabilitação do Departamento de Educação dos Estados Unidos. Segundo o professor Galvão, a classificação HERT, ela é a menos utilizada, porém, ela é a mais funcional, porque essa classificação, ela pensa no usuário, né? Eu trago também,
nesse referencial teórico as categorias de tecnologia assistiva, né, segundo a professora Rita Berchi, que elas são auxílio para a vida diária, vida prática, auxílio para comunicação alternativa e aumentativa, recursos de acessibilidade ao computador, sistemas de controle do ambiente, projetos arquitetônicos de acessibilidade, as órteses, prótese, adequação postural, auxílio e mobilidade, auxílios que ampliam a informação para pessoas com baixa visão ou cegos, auxílios para pessoas com surdez ou déficit auditivo, mobilidade em veículos e esporte e lazer. Seguindo ainda no referencial teórico, eu trago uma seção voltada para o atendimento educacional especializado. Nessa seção, eu venho definindo o que é o AEE, que ele é um apoio transversal às modalidades de ensino. Qual a principal função do professor do AEE? Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e acessibilidade que eliminem barreiras no processo de escolarização. E o público-alvo? Eu usei aqui um conceito de 2009, né? Então, alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e alunos com altas habilidades e superdotação. E trago também um pouquinho do espaço, do funcionamento da sala de recurso multifuncional, né? O espaço em que se realiza o atendimento educacional especializado. Então, eu trago um pouquinho da diferença da sala de recurso multifuncional voltada para o aluno com a deficiência visual, que a única diferença são alguns recursos específicos a mais. Eu trago também como foi um programa de governo, né? Explico como se deu esse programa de governo, a instalação dessa sala, os recursos que vieram via governo federal. E para finalizar esse referencial teórico, eu trago um pouquinho das características das pessoas com a deficiência física. Então, partindo da definição, é alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, né, Brasil 2004, e os tipos de deficiência física: monoplegia, hemiparesia, paraplegia, tetraplegia, amputação. A paralisia cerebral, que é a deficiência mais comum na infância, e eu repito várias vezes o quanto é importante pensarmos nas singularidades de cada estudante, né? O diagnóstico, ele é fundamental, mas ele não é determinante para o fazer pedagógico, porque muitas vezes as crianças têm o mesmo diagnóstico com características totalmente diferenciadas. Então, a importância de olharmos para a criança, olharmos para o sujeito. Metodologia de pesquisa, né? Esse é um estudo que apresenta abordagem qualitativa, segundo o Chisotti, tem a finalidade de intervir em situação insatisfatória, mudar condições percebidas como transformáveis, e que o pesquisador e pesquisados assumem voluntariamente uma posição reativa. No caso desse estudo, a pesquisa participante, ela se encontra como a mais adequada, que, segundo o GIL 2012, é um modelo alternativo que vem sendo proposto com o objetivo de obter resultados socialmente mais relevantes e caracteriza-se pelo envolvimento do pesquisador e pesquisado. O percurso investigativo. Participantes. A professora de AEE e pesquisadora, no caso eu, o professor do Laboratório de Informática Educativa, a responsável pela estudante e a estudante. Não incluímos, nesse momento, os professores de sala de aula regular, porque nós vivemos um retorno dessa volta do isolamento social. Então, a mudança de profissionais ao longo desse ano foi, surpreendente. Eu nunca vivenciei isso, 20 anos de rede pública, eu nunca vivenciei a troca de professores, o absenteísmo, a troca de profissionais, a falta de profissionais. Então, por isso que nós ficamos restritos somente a esses profissionais mais próximos, mais envolvidos, para a construção do recurso. Num segundo momento, nós trouxemos os instrumentos baseados no conceito centrado no usuário, né, o Matching Person Technology, o MTP, material traduzido pela professora Lígia Braciali, em 2020,
e a avaliação de tecnologia assistiva, predisposição ao uso, ATD-PA-BR, traduzido pela professora Camila Alves, se eu não me engano, em 2017, uma terapeuta ocupacional da Universidade de Brasília. E quanto aos instrumentos, eles nos ofereceram os formulários de avaliação para predisposição à tecnologia assistiva. Além dos vídeos, das imagens, que nós fomos coletando ao longo da pesquisa. Campo de pesquisa foi realizada numa escola de educação de ensino fundamental da região sul da cidade de São Paulo. Essa escola tem aproximadamente 800 alunos, dividida entre ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Atualmente estamos com 34 estudantes com algum tipo de deficiência. A região sul da cidade de São Paulo é uma das regiões mais grandes. Atualmente temos quase 90 salas de recurso abertas e aproximadamente 50 salas funcionando com o professor regente. Quanto aos encaminhamentos éticos, a pesquisa ela foi submetida ao Conselho de Ética e Pesquisa da Unesp, né, saiu autorizado sobre o número que consta no material, e na coleta de dados, para fazer análise, nós utilizamos todas as informações que os protocolos nos ofereceram, a partir de entrevista com a estudante, toda a análise dos vídeos, e a análise das imagens, e também das conversas com a estudante. As etapas da concepção do recurso. Então, primeira etapa, observação. Então, nesta etapa, nós observamos a funcionalidade motora das mãos, com a órtese, sem a órtese da estudante, posicionamento das mãos. Foi um momento muito rico, porque foi a situação em que ela decidiu qual seria o dispositivo que ela queria construir junto com a pesquisadora, qual seria o objetivo desse dispositivo. Segunda etapa, a elaboração desse fluxograma, ele foi essencial para organizar os instrumentos que seriam utilizados para predisposição ao uso da tecnologia assistiva. Então, o fluxograma, ele nos possibilita, ao preencher o fluxograma, que consta no modelo centrado no usuário, o MTP, ele nos orientou a utilizar o questionário sobre o uso da tecnologia assistiva, o SOTO, cliente profissional, a avaliação de TA, predisposição ao uso, ATD-PA, cliente e profissional, a avaliação de predisposição para a tecnologia educacional, ET-PA-BR, aluno e professor. Então, organizar esse fluxograma, ele foi nos direcionando para quais instrumentos nós iríamos utilizar com a estudante. Terceira etapa, produção do recurso de tecnologia assistiva. A partir do modelo retirado da plataforma Printed Tables, Written Handle, construímos um protótipo de baixo custo com eletroduto. Nesta etapa, nós pesquisamos o modelo que mais se adequaria à nossa estudante, baixamos todo o projeto, né, no software Tinkercad. Por quê? O Tinkercad, ele é um software todo projeto, ele é encaminhado diretamente para a nossa impressora 3D da unidade. E como eu acabei copiando, né, um recurso de outra plataforma, só foi baixar esse recurso para a nossa impressora poder imprimir. Então, aqui eu explico um pouquinho, né, toda essa a partir da pesquisa em repositórios de recursos de 3D, nós selecionamos o dispositivo, o Written
Handle, do autor Nestor, para então desenhar e baixar no software Tinkercad e ser impresso na impressora 3D da unidade. E aqui as etapas, quarta etapa, nós realizamos os testes do dispositivo, fazendo uso de lápis, caneta hidrográfica junto com a estudante. Aqui dá para perceber nas imagens que ela consegue pegar, ter essa apreensão adequada. E a quinta etapa foi a etapa de realização, de avaliação do dispositivo, utilizando o instrumento de avaliação da satisfação do usuário com a tecnologia assistiva. O Quebec-B, Quest 2. A estudante avaliou como totalmente satisfeita as dimensões do peso, a durabilidade, a facilidade do uso, o conforto e eficácia do recurso, e atribuiu o conceito mais ou menos satisfeito no item estabilidade e segurança. A avaliação que se relaciona ao manejo do recurso, uma vez que observamos ao iniciar o processo de escrita, ela começa utilizando e posicionando adequadamente o recurso, e à medida em que vai tendo um gasto de energia, o recurso não consegue manter a estabilidade. Isso foi possível observar. Discussão e resultados. A partir da análise, alcançamos parcialmente os resultados, uma vez que, a princípio, nós havíamos nos propostos a criar um recurso, e por falta de tempo físico, nós copiamos um recurso de 3D da plataforma Printertables. Será preciso fazer alterações no dispositivo a partir da avaliação. A estudante, ela inicia com a pega correta do instrumento, do dispositivo, e à medida que ela vai se cansando, a mão se deita e esse instrumento ele acaba virando, né? Foi preciso alterar os horários de aplicação dos instrumentos de avaliação. Por quê? O primeiro instrumento, o SOTO, foi aplicado às 5 da tarde, e a aluna já estava cansada, já estava já cansada do dia dela. Então, nós tivemos um score baixo, uma avaliação em que ela demonstrou bastante irritabilidade, e isso nos preocupou, né? Então, o preenchimento dos protocolos de avaliação, ele nos levantou um alerta, né, da chance de abandono ou baixo uso do dispositivo. Então, por essa razão, a modelagem, ela será necessária para que se evite o abandono. Então, e nos outros protocolos, nós orientamos um outro horário, realizamos um outro horário, no primeiro horário, no momento em que essa criança chega à escola mais disposta, mais tranquila, e as respostas, elas foram muito mais positivas. Então, acabou equalizando, mas mesmo assim nos deixou um alerta, né? O movimento em realizar o processo de avaliação para aquisição do dispositivo nos fez debruçar sobre a complexidade dos fatores que interferem na indicação de um recurso, né? Então, nos fez refletir sobre a interação entre a pessoa, a tarefa e o meio ambiente. Então, é preciso olhar para o sujeito antes de indicar a organização, a construção de um recurso, não, como é complexo a instalação de um recurso de TA, por isso a necessidade da participação do usuário em todo o processo. E nas considerações finais, é possível, sim, construir recursos de tecnologia assistiva utilizando materiais da unidade escolar, no caso, impressora 3D, por conta da facilidade em que esses repositórios de desenhos 3D, eles nos oferecem. Então, à medida em que nós baixamos esses modelos para esse software Tinkercad, rapidamente é impresso na impressora. Mesmo sem ela ter funcionado durante 2 anos, conseguimos realizar toda a impressão. Então, foi muito mais tranquilo, muito mais fácil do que nós imaginávamos. E, assim, o preenchimento dos instrumentos de avaliação baseado no modelo centrado no usuário, no caso, o Matching Person Technology, nos permitiram observar o estudante em todas as singularidades. E, mais do que isso, perceber a deficiência como algo inerente ao sujeito.
Eu, enquanto professora de AEE, enquanto pesquisadora, para fazer a instalação de um recurso de tecnologia assistiva, nós queremos resolver o problema, sem olhar para o usuário, sem pensar no sujeito existente ali. E quando a participante ela começa a indicar que ela está infeliz utilizando a prancha de comunicação, que ela não se sente confortável utilizando a cadeira de rodas, para mim foi um grande alerta para eu repensar a minha função enquanto profissional e olhar para o meu aluno. Olhar para o meu aluno e não mais para a deficiência do meu aluno, porque eu queria resolver o problema. Então, eu instalava o recurso sem olhar para esse sujeito e perceber a deficiência dele como uma característica inerente a ele. E o quanto essa visão de que a barreira, ela está no meio e não está no sujeito, e é o meio que precisa se adequar. Então, eu vejo que a grande contribuição do nosso estudo foi aplicar os protocolos de avaliação, para pensar nessa complexidade que é instalar um recurso para uma pessoa, para se evitar esse abandono, para se evitar esse baixo uso que muitos pesquisadores trazem. E esperamos que esse recurso produzido na unidade, ele venha atender às expectativas da estudante, e mais do que isso, que seja um movimento de produção, que seja o primeiro de muitos para muitos estudantes, e com certeza será, porque nós vimos todo o movimento de produção, de pesquisa nos repositórios, até a impressão, e é possível sim. Né? Eu termino esse estudo bastante feliz por conta de olhar para a minha prática e perceber a pessoa ali, perceber o sujeito ali, né? No seu modo integral, na pessoa como um sujeito integral. Ele não é só a deficiência dele, ele é um sujeito. Então, eu finalizo o meu trabalho e agradeço a atenção de vocês. Os professores vão querer voltar alguma coisa na apresentação? Eu parei de compartilhar? Pode ser? Posso tirar mesmo? Posso? Então, tá. Kátia, muito obrigada pela sua apresentação. Eu sempre digo que a apresentação é um momento onde os professores da banca vão entender mais ainda o seu fluxo de pensamento, que talvez ficou em dúvida lá quando apresentou o seu trabalho final. Então, vamos abrir agora para a banca. Vamos primeiro, então, chamar o professor Nilmar. O professor Nilmar é o que está longe da gente, né, fora do Profei. Na verdade, todos estamos longe, mas o Nilmar, ele que vem um convidado externo, então eu deixo o professor Nilmar ele fazer a sua arguição e colocar os pontos aqui sobre as considerações dele da sua dissertação. Bem, gostaria de dar boa tarde a todos. Eu sou Nilmar de Souza, eu sou um homem branco, de cabelo preto e curto, estou utilizando uma camisa cinza de botão e tenho 33 anos. Eu sou docente da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Ler o trabalho de Kátia realmente é como se eu estivesse lendo um bom livro, né? É um passeio, é muito tranquilo. E para mim foi uma tarefa difícil conseguir encontrar algum local para contribuir mais do que o que ali foi posto, né? Seu trabalho realmente é muito completo. A gente coloca um balãozinho assim com alguma inquietação, com alguma pergunta, com alguma coisa que talvez a gente achasse que pudesse ser melhor apresentado, e aí a gente vai lendo e percebe que aquilo já foi respondido mais à frente, né? Então, seu trabalho é muito completo, você está de parabéns, né? Alguns pontos, né, que me deixaram apreensivos na leitura da qualificação, eles foram muito bem resolvidos, né? De lá para cá, você realmente fez um trabalho magnífico, né? É um trabalho que muito completo, né? Você
tem que valorizar o seu trabalho, tem que publicar esse trabalho em algum periódico, porque merece ser compartilhado com a comunidade científica, né? Essa sua pesquisa, ela pode abrir os olhos de uma série de outros professores que trabalham em sala de recurso, que até então vinham apenas indicando o que estava à mão, fazendo o lugar comum, né, de usar aquilo que está mais fácil, usando o caminho mais curto, né? Então, você aqui mostra que existe um caminho personalizado para cada usuário, e é assim que a gente sempre deve fazer, né? Cada indivíduo deve ser visto com a singularidade que o pertence, independente da diversidade funcional ou não. Cada ser humano tem a sua própria personalidade, está em um ambiente próprio. Então, essas peculiaridades, elas devem ser analisadas ao identificar o melhor recurso. E esse é o melhor caminho, esse que você vem propondo a partir do seu trabalho. Então, realmente você está de parabéns, né? Aqui eu caminho, o seu traçado metodológico, ele ficou muito claro, né? Difícil a gente ver um negócio tão amarradinho ali, né? Você vê a coisa muito bem apresentada no meu ponto de vista. E eu fiquei muito feliz com o que eu li. Eu coloquei algumas contribuições, né? Realmente, como eu acabei de falar, né? Para mim me senti assim, foi desafiado, né? A encontrar ainda pontos necessários de contribuição que eu pudesse, de algum modo, auxiliar. Né? Sua apresentação, para melhorar ainda mais, ainda completa algumas lacunas que talvez estivessem ali, né, salientes, mas, via de regra, seu trabalho está completo, né? Está muito bom. O que eu apenas peço para que se atente, que aqui na apresentação você comenta sobre essa questão dos recursos de alta e baixa tecnologia, e no texto, para mim, não ficou claro muito bem sobre essa definição, e em alguns pontos você fala sobre baixo custo, e pelo menos na engenharia a gente toma um pouquinho de cuidado em falar em baixo custo, porque o baixo custo é relativo, né? Quando a gente está trabalhando, se fala de avião, um alto e baixo custo tem um valor associado, né? Se a gente fala de computador, ainda mais nos dias de hoje, baixo custo e alto custo tem um valor. Então, padronizar a linguagem, né? Eu acho que alta e baixa tecnologia, para tecnologia assistiva, é o que é utilizado, né? Muitos autores já conceituaram, e não há problema algum para a gente conseguir entender o que é cada coisa, porque já está muito bem concebido, né? Não há nenhum tipo de dificuldade em enxergar isso. Então, padronizar aí no alta e baixa tecnologia, isso ajuda muito. Em relação à descrição do seu espaço de trabalho, mais uma vez, se deu show, né? Definiu muito bem o ambiente onde você vai desenvolver o seu trabalho. Eu só, de algum modo, tentaria trazer um pouco mais para a introdução, talvez, alguma descrição a respeito do usuário, uma vez que você fala da deficiência mais à frente, né? Você só vai colocar a deficiência. Agora eu não lembro aqui as páginas, né? Eu também não vou ficar tomando tempo de vocês com isso, mas você vai colocar só falando sobre a deficiência mais à frente no trabalho. Talvez para quem está lendo o trabalho fosse interessante você trazer isso já para a introdução. E, nesse mesmo sentido, você fala do recurso no título, mas na introdução do texto, principalmente ali na parte dos objetivos específicos, você não dá a entender especificamente aquilo que você pretende desenvolver, e inclusive na metodologia. Talvez fosse bom você dar pistas, né, para a pessoa já ir entendendo ali mais ou menos o que você pretende fazer. Foi muito bom você ter fugido da armadilha que era pensar em construir o protótipo do zero, né? Eu fiquei muito preocupado quando eu vi isso na sua apresentação de qualificação, porque tem muitos problemas associados a esse processo de desenvolvimento, né? E você poderia, né, cometer uma série de erros e colocar até a própria segurança do usuário em jogo, né? Então, para quem está começando a trabalhar com prototipagem, realmente o ideal é começar devagar, levar tempo, e o mestrado, ainda mais assim, da qualificação até a defesa, não há tanto tempo para esses testes, né? Então, o caminho que você escolheu, no meu ponto de vista, foi o melhor caminho possível. A gente, inclusive, por mais que todo mundo queira desenvolver algo próprio, tem muita coisa feita, né? Tem muita coisa feita. Você usou uma excelente plataforma, mas a plataforma mais utilizada, né, é o Thingiverse. Thingiverse tem milhões de possibilidades, né? Então, a gente tenta sempre inventar algo que contribua um pouco mais, né? A gente sempre tenta ir além. Mas tem coisa que já está posto, né? A roda foi inventada, a gente não precisa ficar inventando de novo. Então,
usa o que está funcionando bem, só identifica para aquele usuário que ainda potencializa um pouco mais a sua habilidade, e o trabalho vai estar tão bom quanto o seu está, né? Então não tem, está irretocável. Né? Então, ainda bem que você fugiu daquela armadilha, né? Porque poderia ser um problema. Você coloca ali que atingiu parcialmente, no meu ponto de vista, não, né? Para mim, ali estava sendo um problema, no meu ponto de vista, ali era um problema, né? Então, para mim, o seu trabalho está perfeito do jeito que está, né? Que você atende aquilo para o qual você, enquanto docente da sala de recurso, está posto. O seu trabalho não é desenvolver um recurso, né? Ali na sala de recursos, no meu ponto de vista, esse não seria o seu papel, né? Modelar, usar um software de modelagem, simular um sistema por análise de sistemas por elementos finitos, depois você fazer um software CAM e mandar para a impressora 3D. Então, isso, no meu ponto de vista, não é para você, né? Então, o ideal é que um docente que esteja ali na sala de recursos tenha uma equipe de apoio, e o seu papel é dizer, olha, eu quero isso, né? Então, você seguiu, no meu ponto de vista, o caminho ideal para isso, para o qual você se propôs. Né? Eu vou enviar para você o documento com todas as minhas contribuições, que não são tantas assim, e você deve ficar feliz por isso, porque o seu trabalho está muito bom, né? E eu não quero tomar muito do seu tempo, o brilho aqui deve ser seu, né? Esse momento aqui é seu, e mais uma vez eu quero te dar meus parabéns, né? Você fez um trabalho aqui muito bom e valorize o seu trabalho. A sua orientadora está de parabéns, né? Você realmente está sendo muito bem acompanhada, e todo o sucesso do mundo para vocês, viu? Estou aqui à disposição, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Se vocês, em algum momento, né, precisar desenvolver um recurso, a gente aqui tem o curso de Engenharia de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade, pode contar conosco, é só mandar a demanda, que aqui a gente se debruça sobre essa parte chata aí dos cálculos, a parte da simulação, pode contar conosco. Obrigada, professor Nilmar, por todas as suas considerações. Já anotei aqui essas alterações para a introdução, né, padronizar esse baixo custo, alto custo. Eu só tenho que agradecer a todos os apontamentos. Obrigada, professor Nilmar. É muito importante a gente ouvir alguém tão de fora, assim, né? Porque a gente geralmente vai escutando os professores da educação, né? Quando a gente vê um perfil mais técnico, mais pontual, a gente observa o quanto que a gente pode crescer. E foi exatamente assim na qualificação, né, Kátia? O professor Nilmar deu direcionamentos importantes, principalmente na parte técnica, que fez com que a Kátia se debruçasse sobre isso e conseguisse entender, né, ir atrás de profissionais que pudessem auxiliá-la, sair um pouco da vertente da educação, foi um pouco para a engenharia e conseguiu, com as orientações, fazer o trabalho dela. Agradecemos imensamente, acho que para ela, assim, e para mim, ficamos muito felizes com suas observações. E agora eu chamo a professora Geisa, que é do Profei. Professora Geisa, então, a gente gostaria de escutá-la, né, após essa leitura, né, comparando um pouco lá do que a professora trouxe de bastante informações e alterações, e até no aspecto bastante reflexivo, né, da educação inclusiva. Então, está aberta agora para a professora apresentar. Muito obrigada, Kátia, pela confiança, professora Sueli. Eu brinco que esse momento da defesa final é você entregar o seu filho, o seu bebezinho, para uma pessoa estranha chegar na casa e ficar dando pitaco naquele produto que é tão maravilhoso, que é o filho da gente, né? Então, fico muito honrada, muito gratificada de ser escolhida nesse momento e de pegar seu filho em primeira mão. Aí. Então, é um prazer enorme. Faço minhas palavras do professor Nilmar, é muito bom ouvi-lo, que bom que falou antes, porque traz alguns pontos
que eu percebi no teu processo também, Kátia, o teu amadurecimento no processo da escrita, o teu acolhimento das sugestões que foram apontadas tanto pelo professor Nilmar quanto por mim. Fico muito feliz quando você traz essa relação que você compreende a deficiência como parte inerente e não algo que chega antes do que a criança ou adolescente na escola, né? A deficiência enquanto parte do nosso ciclo de vida humano, a deficiência como algo que toca todos nós em algum momento da vida, e esse respeito que você demonstra, então, pela temática e pelos próprios sujeitos com o qual você atua. Eu entendo que quando a gente vai para esse campo de trabalho da educação especial, né, que é mais nesse tete-a-tete com o estudante, lá na sala do atendimento educacional especializado, essa concepção ela faz muita diferença no modo como a gente organiza o nosso trabalho, no modo como a gente acolhe as demandas dos nossos estudantes. E isso ficou muito explícito na tua escrita, esse respeito, esse fazer com, né, esse encontro com o sujeito para pensar o recurso e não alguém de fora dizendo que é melhor para ele. Isso é uma mudança significativa nesse nosso lugar de atuação, porque ainda existem muitas pessoas atuando nesse espaço dizendo eu sou o especialista e sei o que é melhor para você, né? Quando a gente precisa realmente se abrir e escutar esse estudante. Então, quero te parabenizar por isso. Isso é uma virada de chave, eu digo, no fazer profissional da gente, quando a gente começa a compreender a necessidade desse encontro com o sujeito. Então, quero te dizer que às vezes pode parecer simples isso que a gente faz, né? Quando você diz, eu queria desenvolver ali, modelar e uau! Porque parece que é simples isso que a gente faz, mas não é simples esse lugar de atuação do professor do AE, e falta a gente registrar tudo isso que foi o movimento que você fez, porque o professor no AE ele tem que ser um eterno pesquisador, né? E a partir da pesquisa ele poder realmente encontrar estratégias, soluções. Esse movimento, Kátia, que você traz na sua dissertação, na sua pesquisa, é um movimento que a gente precisa impregnar salas de recursos multifuncionais, né? Nesse lugar de encontro com o sujeito, de poder pensar junto com ele, pesquisar. Então, não desmereça esse lugar, como o professor Nilmar falou. Eu acho que foi uma sacada muito boa sua, escolher um projeto pronto já, mas adequar a necessidade da estudante a partir daquilo que ela revela que é a necessidade dela. Então, fica bem tranquila com isso, que eu acho que está muito potente, e muito potente no sentido de transformar o nosso lugar de fazer ali do AEE. Então, quero te dizer que também tenho pouquíssimos apontamentos, Kátia, no teu trabalho. São algumas reflexões para a gente pensar juntos ainda, de algum ponto que passa, enfim, né? Mas fiquei muito feliz de ver toda a tua apresentação. Acho que a gente se conecta contigo quando você se apresenta e vai entendendo esse teu lugar de fala, essa tua preocupação, esse teu movimento. Então, parabéns pela escrita da apresentação também. Me aproximou ainda mais de você, da admiração que eu tinha por você enquanto estudante, te admiro mais ainda agora, quando eu vejo a tua trajetória de estudante e profissional. Me vejo um pouco em você também, né? A gente sai de cidades interioranas, periferia, correr atrás aí das coisas para poder chegar em algum lugar, sabendo ainda que a gente ocupa lugar de privilégio por ser mulher branca e tudo mais, mas os desafios e os enfrentamentos que a gente tem para hoje estar ocupando esses lugares, que reconhecer que a gente ocupa um lugar de privilégio não significa desmerecer esse lugar que a gente está, mas dizer do compromisso que a gente está e tem com outras pessoas que ainda não estão ocupando esse lugar, né? E isso fica bem evidente também no teu trabalho.
Não tenho grandes sugestões, Kátia. Fiquei feliz de você ter incorporado tudo isso que a gente sugeriu, de trazer quadros com exemplos que vai elucidando para os teus leitores o que significa isso, porque às vezes para nós está dado, né? A tecnologia assistiva da comunicação é isso. Mas aí vem um colega nosso que não é do campo da educação especial e vai ler teu trabalho e fica pensando, mas o que caberia aqui? O que eu poderia fazer aqui? E você vai dando esses exemplos, vai elucidando, então vai nos contando um pouquinho mais desses encontros com a tecnologia assistiva. Tem uma questão só, Kátia, que eu acho que na tua apresentação me revelou mais do que na tua escrita, que é o porquê a escolha dessa plataforma, né, que é que você pega, então, a modelagem do recurso para depois replicar na impressora 3D. Então, eu queria entender, assim, essa plataforma, ela é livre? Qualquer professor pode ter acesso? Como que ele acessa? Então, contar um pouquinho de como que você chega nessa plataforma, que talvez dê pistas para outros colegas chegar nisso. Outra coisa que eu fico em dúvida, que talvez você pudesse contar um pouquinho mais na tua escrita, é como que essa impressora 3D chega até a escola. Porque a maioria das nossas escolas não tem impressora 3D. Qual o caminho para isso acontecer nas outras realidades? Ele veio pelo recurso do PDDE na escola, ele veio com recurso do duplo Fundeb. Como que chega isso? Como que a gente poderia, quem sabe, pensar esse recurso como algo da plataforma lá das salas de recursos multifuncionais para o governo integrar aí na lista de material que vem, né? Talvez essa defesa que você faz com a sua escrita possa promover uma política pública no sentido de readequar os materiais que são adquiridos para a sala. Bom, você está dizendo, uma impressora 3D é maravilhoso porque eu posso, no encontro com o sujeito, produzir algo que seja efetivamente para aquela habilidade que ele está demonstrando, para a necessidade daquele contexto, para aquela tarefa, que é algo que parece ainda para mim um tanto distante quando a gente pensa lá a sala do AEE, né? A gente trabalha com recursos ainda que vêm muito de pacotão, né? Chega lá as lupas, chega o plano inclinado, chega... E aí, assim, aquela necessidade corpórea que é tão singular, às vezes não é contemplada nesse recurso. Então, tu tem uma justificativa maravilhosa aí para a gente despontar uma política de inclusão de recurso na listagem das salas de recurso multifuncional. Veja só, o teu estudo, que é um movimento de uma professora de AEE lá, pode gerar tantas outras frentes aí, Kátia, na decisão do que é o nosso fazer na escola, né? Então, vale a pena provocar isso, como o professor Nilmar falou, numa publicação, né? Divulgar pelo artigo, ou mesmo em debates junto com os políticos, gestores do teu município, da escola, enfim. Bom, seguindo aqui, Kátia, eu acho que esses seriam os pontos principais da tua escrita no texto, que, para mim, poderia revelar mais coisas, né? E outra, contar um pouquinho para a gente como que é, embora tu fale da organização, do AEE, tudo mais, eu não entendi, tu é professora solo, tu tem dupla de trabalho, teu contrato não é 40 horas, é 20 horas. Eu te pergunto isso porque isso também nos diz sobre esse lugar de produzir o recurso e tudo mais. Se você consegue acompanhar o aluno em sala de aula, ver a relação ali naquele contexto e no contraturno explorar essa questão da produção do recurso, enfim. Então, tem municípios que ainda o professor do AE é 20 horas, eu não sei como que está na tua realidade. Isso, para mim, é um complicador da qualidade do trabalho, né? É itinerante, atende só uma escola? São detalhes, assim, que eu te deixei as perguntas, mas não desmerece em nada a tua produção, só vai ampliar um pouquinho esse encontro com outros professores do AEE, tá?
E, por fim, também, para não me adelongar demais, que fui pontuando para você aqui em conversas, por exemplo, algum ponto que, como eu não sou tão da área dessa parte da modelagem, pode ter ficado dúvida para mim, eu boto ali, talvez uma nota explicativa no rodapé, algo que quem é de fora possa ter uma compreensão mais ampliada, mas não, também são detalhezinhos que eu vou te mandar o texto comentado para você poder depois ajustar, se considerar que é válido, tá, Kátia? Agora, vamos chegar lá no produto. Eu entendi todo o desenvolvimento do teu produto, maravilhoso, né? Entendo, assim, que você colocou na prática, fez a testagem e tudo mais. Será que não valeria a pena fazer, tipo a gente fez lá na disciplina de tecnologia assistiva, um passo a passo que venha como anexo, um apêndice, de um modo mais reduzido, aproveitando isso que você fez aqui na apresentação, talvez um PDF de poucas 2, 3 páginas, para dar pistas para o professor do ponto de partida para fazer isso que você fez. Né? Primeiro, faça um encontro com o estudante, perceba a necessidade dele, segundo isso, terceiro aquilo, fazer um anexo, um apêndice, um PDF, algo que vai fazer esse passo a passo, explicar um pouquinho de maneira mais reduzida e que algum outro colega, numa situação, possa replicar, né, esses passos. Mas nada que também, dentro do teu texto, a gente entende o processo como um todo, mas no sentido de que, às vezes, um resumo básico disso chega a mais pessoas do que um texto completo de dissertação, né? Então, acho que seria basicamente isso que eu teria para contribuir das questões. E agora eu quero te fazer uma pergunta, Kátia. Essa vai ser bem difícil você responder, e se não responder, a gente já pensa se vai ser aprovado ou não depois na reunião. Eu tenho conversado com todos os mestrandos que têm defendido para tentar entender um pouquinho o que transforma em você, enquanto profissional, esse mestrado do Profei, e como que você entende que nesse seu retorno pós-mestrado, você se transforma enquanto professora. Existe isso, acontece isso, vai implicar na tua prática de qualificação do seu trabalho, esse percurso do Profei? Professora, o mestrado, ele veio na minha vida já... na verdade, assim, o que é o AE? Eu fazia o AE, eu fazia tecnologia assistiva sem saber o que eu estava fazendo. Então, aquela confusão, o que é o AE? É reforço escolar? É trabalhar habilidades? Não é? Então, assim, o que é a tecnologia assistiva? O que é a instalação da tecnologia assistiva? E eu fazia isso. Né? Então, quando você olha o olho da criança brilhando, porque ela conseguiu fazer com autonomia, ela conseguiu responder uma prova com autonomia, fazendo uso de um plano inclinado, então você começa a observar a sua prática e perceber o quanto o trabalho com as habilidades, o trabalho com os recursos, observar a instalação, o cuidado para trabalhar esse recurso com a criança. Que mais? O mestrado, ele vem na minha vida num momento muito difícil, que foi o ano da pandemia, 2020, só que eu trabalho numa escola em que a gestão, as pessoas estão muito preocupadas com a formação de todos, não só dos alunos. Então, nos possibilitou acesso a um conhecimento formal, aprimorado, nos deram a chance de conhecer o trabalho do outro colega. Então, eu comecei a qualificar, não que eu não lesse, eu sempre gostei muito de estudar, gostei muito de ler, mas foi um ano em que eu comecei a aprimorar minhas leituras, a olhar com cuidado a produção do meu trabalho. Então, o mestrado, ele vem para me transformar nesse sentido,
porque exige da gente uma disciplina, esse rigor acadêmico, né, que muitas vezes, no dia a dia, a gente não pensa, e ele vem nos colocando essa disciplina desse rigor. Então, eu me sinto hoje, eu saio muito mais fortalecida enquanto profissional. Foi um curso que, mais uma vez, veio de uma demanda das minhas necessidades enquanto profissional, enquanto pessoa, e saio muito, como é que eu poderia dizer, muito feliz, né, numa época em que a gente está vivenciando tanta coisa ruim na educação, né, que é olhar o meu aluno com deficiência de uma outra forma. Ali tem um sujeito, ali tem uma pessoa de direitos, né? A LBI vem trazendo isso, é direito dele ter acesso à tecnologia assistiva. E eu, enquanto professor, eu preciso oportunizar isso, e com qualidade. Né? Então, eu saio transformada e agradecendo, né, ao programa Profei, agradecendo aos professores da Unesp, que retomei contato depois de 2006, que foi o meu primeiro, né, minha primeira pós-graduação, e eu saio transformada e para continuar, né, e pensar e continuar nesse mundo aí da pesquisa, até, professora, pensando nessa questão esse mundo da tecnologia assistiva, esse mundo da modelagem 3D, professor Nilmar, é um mundo isso. Eu fui estudar, eu fui entrar nos repositórios, tem repositório específico só para objetos de medicina. Tem um mundo, tem uma infinidade de recursos. E é isso que o senhor, né, coloca, que já tem tanta coisa feita, né, e a gente ainda querer inventar a roda, né, foi essa minha percepção de entrei no mundo que não era meu, assim, saio muito, muito feliz, porque é conhecimento, né, conhecimento não nos roubam. Verdade, Kátia, isso que tu falou, meu pai sempre dizia, minha filha, a maior herança que eu te deixo é o conhecimento, estude. Depois me conta da impressora 3D também. Nilmar? Eu levantei a mão para isso, Geisa. Eu estou aqui esperando ela falar. É porque eu comecei a dar um curso aqui, inclusive para alguns professores de sala de recurso aqui na Bahia. E na Bahia, o curso é para modelar peças, para os professores da sala de recurso também, né? Modelar a peça e produzir na impressora 3D. Só que nenhuma sala de recurso tem impressora 3D. Aí eu quero saber também, quando o Geisa te perguntou, eu fiquei aqui. Inclusive, eu toquei no seu nome ontem, né? Porque o comentário, a primeira aula foi ontem. E aí todos os professores da sala de recurso fingiu a testa assim, né? Como a gente vai fazer na sala? Não tem. E aí como é que vocês conseguiram isso? Aqui na universidade a gente tem algumas, né? A gente tem, acho que agora a gente está com umas 6, 7. Trabalho com essas, mas na sala de recurso não tem. Quando precisam de alguma coisa, eles nos pedem. Então, professora, a impressora 3D, ela veio para a unidade escolar, para o laboratório de informática educativa. Né? A prefeitura trouxe um modelo de laboratório LED. Eu preciso até aprimorar buscar melhor informações sobre isso. É o fazer maker. Algumas escolas conseguiram implantar um projeto piloto, com alguns recursos diferenciados, com bancadas, para ser produção maker. Então, a impressora 3D, ela vem para a sala, para o laboratório de informática educativa. Só que, assim, mais uma vez eu vou voltar no trabalho do AEE. É um trabalho que não se faz sozinho. Então, é um trabalho articulado. Quando eu falo que eu trabalhei com todos os meus colegas na unidade, foi nesse sentido. Né? Então, esse meu projeto de pesquisa, ele envolveu o professor do laboratório de informática, né? Envolveram todos os profissionais colegas que estavam juntos ali. E até foi bacana, porque o professor também teve a formação para trabalhar com a impressora, e ele falava, senta do meu lado para a gente pensar melhor
como é que a gente baixa esse arquivo STL, não é STL, vai imprimindo por camadas, vamos observar. Então, assim, foi um momento de aprendizado para todos. Então, é uma impressora que ela chegou para o laboratório de informática. E eu, assim, venho otimizar, né? Minha proposta é otimizar esse uso para produzir recursos de tecnologia assistiva, para modelar. E modelar objetos que serão úteis, né? Que farão sentidos aí, que seja o primeiro de muitos. Né? Mas ele vem para o laboratório de informática, ele não vem para a sala do AEE, não. Eu acho que talvez para outras realidades o PDDE na escola poderia ser uma estratégia para aquisição, né, dessas impressoras. Ela se apropriou, né, de uma outra área para conseguir trabalhar para aí. Até ela disse, acabou de dizer assim, eu entrei numa área que não era minha. Agora é, né? Agora é. E até quando ela chegou aqui, eu falei, Kátia, você acha que os professores podem utilizar, né? Porque o perfil da Kátia é de fuçar, né? Como você vê, ela vai fuçando, ela vai indo, ela vai agregando pessoas, vai perguntando, esse é o perfil dela, né? Um perfil que até muitas pessoas até não pode não ter, né? Mas o perfil dela é esse, de ir agregando e ir tentando descobrir. Ela mesma vai sozinha e vai descobrindo. Aí ela falou, mas é muito fácil usar. É muito fácil, os professores conseguiriam. Aí eu pensei, será que eles vão conseguir? Qual é o perfil dela? Mas aí tá uma boa forma de formação, né? E fica aí para o professor Nilmar de apresentar até a caixa para as suas próximas aulas. Pois é, vou ver se eu trago, eu vou ver se eu trago o Kátia aqui para falar com esse pessoal. Professores, muito obrigada. Professora Geisa, terminou? Sim? Muito Sim, obrigada. tá lindo o trabalho, reflete a lindura que é essa mulher, então só tenho que parabenizar. Muito obrigada mesmo. Acho que a gente fica muito feliz, porque realmente é o reflexo do trabalho da Kátia, é o reflexo do perfil dela também, como eu disse, ela tem esse perfil, a gente até consegue observar até pelas pessoas que estão acompanhando aqui, né, falando do trabalho, falando da pessoa da Kátia, ela realmente foi um presente, acho que é um presente para a educação, é um presente para o Profeito, eu fico muito feliz dela também observar a mudança que teve de percepção do trabalho dela antes, de que muitas vezes ela não sabia nem o que era a concepção do que ela estava fazendo na AEE, e que ela fazia um trabalho de tecnologia assistiva, e ela consegue refletir na sua própria ação. Eu acho que essa é uma das principais mudanças que a gente tem no programa, de conseguir se enxergar e, a partir desse momento, conseguir mudar a visão de outros professores. É isso que a gente espera, Kátia, de que realmente essa mudança aconteça. Esse momento agora é meu, da Geisa e do Nilmar, que a gente vai ver se realmente você está aprovada. Vamos nos separar um pouquinho dessa sala, eu vou pedir para a Kátia sair, e eu vou fechar aqui essa apresentação. Vai mandar outro link para nós? Vou mandar outro link, que como tem bastante gente aqui, eu mando outro link. Tá, vai mandar por onde, Suelen? Aqui no chat? Vou mandar aqui no chat, vou criar aqui um outro link e mando aqui no chat. Tá bom. Eu vou só fechar a câmera e o áudio desse computador. Eu vou pedir só para os outros não acessarem o link, tá? É só a professora Geise e o professor Nilmar. Lá é um momento exclusivo e daqui a pouco nós voltamos aqui. É o momento da fofoca acadêmica, gente. Sim. É que eu sei que toda vez que eu mando um link, uma pessoa sempre acaba entrando. Tô vendo mais gente da turma do Profei aqui, a Isis foi minha aluna também, que lindo, que bom vê-las. Sucesso nas defesas de vocês também aí, pessoal.
Só um minuto que eu vou mandar outro link, tá? Não visualizei no chat. Tudo bem, eu vou sair aqui desse, então. Ai, peraí. Aonde que vocês receberam que eu não recebi esse link? Eu tinha mandado no chat. Ué? Ah, lá em cima. Mas eu vou mandar outro.
Deixa eu ver sua nota. Estão nos ouvindo? Nos ouve bem, ok? Então, vamos lá, Kátia, depois de conversado, né, professora Geise e professor Nilmar, eles deixaram para fazer o corte depois, né, foram muito gentis em frente aos convidados, estou brincando. Kátia, você, claro, né, com bastante louvor, aprovada, com orientações apenas de você, com orientações apenas não, né, mas orientações e boas orientações de publicação não somente na área da engenharia, mas a publicação principalmente na área da educação, porque talvez seja uma boa porta de entrada sobre apresentar o seu trabalho, sobre as possibilidades dos professores do AE. Eu vou ler a ata aqui de finalização. Então, aos 7 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 15 horas, por meio de videoconferência, realizou-se defesa da dissertação de mestrado de Kátia Cristina Gavronski Ramalheiro, intitulada Tecnologia Assistiva para Estudante com Deficiência Física, produção de um recurso para o auxílio da escrita. A comissão examinadora foi constituída pelos seguintes membros: professora doutora Suelen Helene Batalhotti, orientadora, professora doutora Geisa Letícia Kampfer-Bock, participação virtual, professor doutor Nilmar de Souza, participação virtual. Após a exposição da mestranda e a arguição pelos membros da comissão examinadora que participam do ato de forma presencial ou virtual, na verdade, quase todos foram virtuais, eu e a Kátia presencial, a discente recebeu o conceito final de aprovada, nada havendo, foi lavrada presente ata após de lida e aprovada e assinada pelo presidente da comissão examinadora, professora doutora Suelen Batalhotti. Muito obrigada, Kátia, você realmente, os meus mestrandos foram bastante presentes, né, que vieram para mim, mas a Kátia realmente veio a somar, veio apresentar algo totalmente fora do que eu mesmo conhecia, não conhecia a impressora 3D, não conhecia essa possibilidade que poderia ser construída, não sabia de como que a gente poderia implementar isso na educação, né? Também mal sabia que uma escola do município poderia receber uma impressora dessa que poderia trabalhar. Fico muito feliz de tê-la, fico muito feliz de poder compartilhar contigo esse momento e saber que não só os seus estudantes, mas outras pessoas que vão ter acesso à sua dissertação vão poder ver, né, que é possível, a gente pode caminhar e ver, olhar tanto para o estudante, porque você vê duas coisas, né, você vê a tecnologia e o estudante como pessoa, aquele que a gente tem que realmente olhar e conseguir identificar as suas necessidades. Eu gostaria que todos abrissem a câmera para a gente fazer uma foto. Kátia, parabéns, sucesso na tua trajetória. Agora rumo ao doutorado, é isso? Rumo. Sim. Nossa, muito... eu só tenho a agradecer, né, a professora Geisa, professor Nilmar, né, pedir para o professor Teófilo poder participar do grupo do Neta, ele me indicou o senhor. Então, assim, muito obrigada às pessoas da minha família que estão compartilhando comigo esse momento tão rico, aos meus amigos queridos que a vida me deu, aos meus parceiros de trabalho. Então, assim, não... Elas caíram. Caíram. Porque, sabe o que? A Kátia já estava fazendo as pessoas chorar, daí por isso derrubaram elas. É brincadeira. E eu sou duro na queda, mulher. Eu não. Tá sem som, Kátia. E quem sabe, né, da educação básica, o que a gente está passando. Eu falo que está aqui hoje é resistência. É resistência. Então, assim, eu agradeço, né, agradeço aos meus
Agradeço aos meus parceiros do Profei, que são todos resistentes, estão com trabalhos aí lindos, né? E agradeço a presença de todos, né? Numa sexta-feira, 15h, né? Meu companheiro que esteve do meu lado o tempo todo, né? E lendo o meu projeto, e me fazendo reescrever, me fazendo reler. E é isso. E para mim é assim, é um sonho realizado e bora para frente que vem outros. Então, obrigada a todos por vocês estarem nesse momento comigo. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pela participação de todos que vieram aqui para assistir a Kátia. É muito importante, né, ela ter conhecidos, parceiros de escola, conhecidos do Profei, né, participando disso e vendo, né, o quanto a possibilidade e o quanto é gratificante esse momento. Muito obrigada mesmo, a participação de todos, principalmente aos professores Nilmar e Geisa, que abrilhantaram tanto, e esse show com certeza é da Kátia, né? Mas abrilhantaram tanto esse percurso dela e colaboraram tanto para essa finalização. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Kátia, pela confiança, por estar aqui. E eu só tenho a agradecer, gente, só tenho a agradecer. Kátia, parabéns, muito obrigado, a companhia de todos. Geisa, um prazer incrível conhecê-la, aprendi muito contigo, professor. Na de hoje novamente. Sueli, muito obrigado pelo convite, né? Você está de parabéns, um trabalho maravilhoso. Você teve também aí uma orientanda que certamente deu pouquíssimo trabalho pelo que foi desenvolvido. Aí a gente percebe que ela é muito proativa, né? Ela é muito para frente, ela corre atrás das coisas, então, mas você está de parabéns pela orientação, a gente percebe ali que tem o seu cuidado ali, então você está de parabéns por esse cuidado, por essa atenção, e muito feliz em estar aqui com vocês hoje nessa tarde, aprendi muito com vocês, agradeço muito o convite, podem contar conosco da UFRB, somos um parceiro para todos vocês, sempre que precisarem de apoio, podem contar conosco sempre. O NETA está de portas abertas, né, para todos vocês que quiserem também discutir tecnologia assistiva e acessibilidade. É um espaço que é dedicado a isso aqui na Bahia, e a gente tenta fazer que essa área sempre cresça aqui no Brasil, né? Então, contem conosco sempre. Obrigada, professor Nilmar. Obrigada, professor Nilmar, obrigada, professora Geisa, obrigada, Ana, obrigada, João, minha mãe, minha irmã, aos meus amigos, Valdete, Márcia, né, Elaine. A Valdete me descobriu numa sala de aula e falou, vai fazer educação especial. Lá em 2004. Então, assim, hoje é a pessoa que eu falo, estou aqui por sua culpa, Valdete. Obrigada, Valdete, por isso. Gente, um abração enorme. Professor Nilmar, também foi um prazer te conhecer. Professora Sueli, sucesso aí com os demais do Profei e, enfim, com seus orientandos. Se todos vierem na mesma sequência da Kátia, tenho certeza que só sucesso, né? Então, desejo o melhor percurso aí para vocês. Tudo de bom. Até uma próxima. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Viu? Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Parar a gravação. Kátia, foi o que nós conseguimos aqui. Tá ótimo.